Buenas pessoal, Alex aqui. Bem-vindo novamente ao método Teologia Fácil Online. E nesse último vídeo da série sobre Sociologia Bíblica, a gente vai iniciar no capítulo 6, Enfermidades e Cura. Bora lá! Doenças e enfermidades têm infestado a humanidade desde que Deus expulsou Adão e Eva do Jardim do Éden. Isso foi uma consequência, como vocês sabem, a passagem que diz o salário do pecado é a morte, ou seja, dado esse requisito, como consequência do pecado de Adão e Eva, as enfermidades elas entraram na humanidade. E sendo assim, os hebreus acreditavam que as doenças eram causadas na sua totalidade pelo pecado. Eu trouxe aqui algumas doenças citadas na Bíblia. A primeira delas é o que a gente conhece hoje como epilepsia. Nada mais é do que um transtorno marcado por descargas elétricas erráticas no sistema nervoso central. A gente tem isso descrito em Marcos 9, onde um homem, um menino, ele é manifestado por ataques convulsivos e ele é curado por Jesus. Aquela doença é uma epilepsia. A segunda doença, pessoal, é a febre. Era vista como um sintoma de desequilíbrio ou doença. E um ponto interessante, as febres elas teriam sido causadas frequentemente pela malária, que se dá por picada de mosquito, ou a febre tifoide, que é uma febre bacteriana, causada por salmonela em alimentos. São doenças que até os dias de hoje preocupam a humanidade e a gente tem relatos disso na Bíblia. A própria sogra de Pedro foi curada de Jesus e ela estava acometida de febre. Mas nenhuma dessas doenças é mais grave do que a lepra. Conforme o texto, quando surgia um sinal na pele, o sacerdote declararia a pessoa leprosa e a isolaria por 7 dias. A lepra era condenada como uma praga. Existiam inclusive leis acerca da lepra. Esse é um caso de uma doença extremamente grave, extremamente contagiosa, fazia com que grupos de pessoas com lepra vivessem isolados e uma pessoa com lepra dificilmente era aceita novamente na sociedade. E por fim, o sangramento uterino. De acordo com a lei de Moisés, a mulher que sofria desse mal era considerada impura e a gente precisa trazer aqui à tona a passagem onde Jesus curou uma mulher que sofria de um fluxo contínuo. A Bíblia fala que ela sofria há 12 anos de um sangramento uterino, tendo gastado tudo que tinha com médicos e não pôde ser curada. Então, essas são as 4 principais doenças relatadas na Bíblia. E essa imagem ilustrativa mostra como a lepra atacava as pessoas. Aqui é o exemplo de Jó, que no seu livro é muito bem destacado. A Bíblia diz que Jó se raspava com pedaços de telha devido à tamanha gravidade dessa doença e era exatamente assim como ficava. Eu já vi relatos de alguns pregadores que uma pessoa com lepra, ela cheira a podre. Quando ela chega no ambiente, é sentido um cheiro de podre, mesmo uma pessoa vestida. Na primeira parte a gente falou de enfermidades, agora a gente vai falar sobre curas. A cura por remédios nos tempos bíblicos é composta de substâncias minerais, coisas da natureza, e animais, assim como ervas, vinhos e partes de plantas. E esses remédios e a sua aplicação provavelmente vieram dos egípcios. Aqui eu trouxe os principais remédios utilizados. Os primeiros deles eram as ervas. Elas eram importantes tanto para o bem-estar da população daquela época e sua saúde, também servindo
de cura. Em Ezequiel 47 a gente tem uma passagem que diz, vejam que interessante, e o seu fruto servirá de comida, ou seja, de alimento, e sua folha de remédio. Deus, quando criou as árvores, enfim, as suas folhas, as ervas com funções medicinais, tinha um propósito específico de serem usadas pelos homens. Isso não foi uma descoberta dos homens, foi algo que Deus planejou no início de tudo. Seguido das ervas, a gente tinha o vinho, que era muito utilizado pela sociedade bíblica, seja para alimentação, como em festas, para a celebração da ceia também, e também como uma espécie de remédio. Nesse caso, inclusive, aqui Paulo aconselha Timóteo a não beber mais só água, a misturar um pouco de vinho com a água, nesse caso, para amenizar dores de estômago frequentes de Timóteo. A gente tem também o uso de óleos, por exemplo, o óleo de oliva, que era muito utilizado em massagens e também para curar feridas, e o próprio bálsamo de Gileade, que a gente tem passagens na Bíblia que trazem isso. Nada mais é do que uma resina extraída de certas árvores, e ela era uma resina perfumada, portanto tinha um valor estético muito grande. E esses óleos eles eram reconhecidos por suas propriedades curativas. E para encerrar essa parte, é importante mencionar que a intervenção divina como parte do processo de cura era uma parte intrínseca das práticas de saúde na cultura daquele período. E que esse texto quer dizer que a crença em que Deus também agia juntamente com aqueles remédios era algo muito praticado nos tempos bíblicos. Esse aqui é um exemplo da árvore onde é extraído o bálsamo de Gileade, como eu comentei, que ele era muito conhecido por suas propriedades curativas, é usado para curar, cicatrização principalmente, e também aromáticas, usadas para perfumar ambientes, pessoas, enfim. Questões do capítulo 6, enfermidades e cura. Questão número 1. O que os hebreus acreditavam ser a causa das doenças? Questão 2. Segundo a lei de Moisés, como as pessoas com sinais de lepra eram tratadas? E questão 3. Cite substâncias que eram usadas nos remédios nos tempos bíblicos. E para encerrar a questão 4, cite algumas curas que Jesus realizou através de milagres. O próximo capítulo, o último da série, a gente vai falar sobre alimentos. Os produtos vegetais constituíam uma grande parcela da dieta do clima quente de Israel, considerando o local da sociedade bíblica. Quando se comia carne, com frequência era com o propósito de servir a estranhos ou hóspedes ilustres. A carne era usada em ocasiões mais especiais. E os hebreus eles tinham duas refeições principais durante o dia. A primeira delas era chamada de desjejum. Era uma refeição matinal realizada aproximadamente entre 9 e meio-dia. E era uma refeição leve, com pão, frutas e queijos, até porque o trabalho muitas vezes era no sol, era no campo, era um trabalho difícil, necessitava de uma comida bem leve. E a segunda refeição, que era a principal do dia, era chamada de ceia, feita já ao entardecer, mais à noite. E nela se comia carne, enfim, vegetais, manteiga e também o vinho era utilizado. Aqui falando de alguns alimentos, primeiro deles o trigo, ele era o cereal mais usado pelos hebreus. O trigo ele era moído no moinho manual e com a farinha de trigo, nesse caso, era feito o pão, que esse sim era o principal alimento dos hebreus. E no que se refere às carnes, pessoal, eles comiam praticamente de tudo. Carnes de novilho, são bovinos jovens, né? Coloquei ali para destacar. Cabritos, bodes, aves, seja uma perdiz, ganso, pombo. Comiam peixes, ovelha, cordeiro. E inicialmente a carne ela era preparada
assada no fogo e posteriormente a carne era feita cozida em panela com água, onde era acrescentado algumas ervas para trazer um tempero mais aguçado. Porém, alguns alimentos eram considerados impuros pelos hebreus. Nesse caso, havia uma proibição. Eles não podiam ser consumidos conforme as leis estabelecidas na Torá, que é o termo que se refere aos 5 primeiros livros da Bíblia hebraica. E é o que traz aqui, em resumo, nessa imagem, mostra quais animais terrestres eram considerados limpos. A gente tem isso lá em Levítico 11, 13 e 8. Quais animais não eram considerados limpos, ou seja, eram os imundos. Quais animais aquáticos eram considerados limpos e quais animais aquáticos eram considerados imundos pelos hebreus. Questões do capítulo 7, lembrando que as questões elas são corrigidas no grupo do Telegram. Caso você não faça parte, o link está aqui na descrição do vídeo. E nós temos aulas ao vivo toda semana. Questão 1. Quais alimentos eram comumente consumidos no de jejum, ou seja, na refeição matinal? E questão 2. Qual era a composição da ceia? A refeição principal realizada ao entardecer. E a questão 3, qual cereal era amplamente utilizado na alimentação dos hebreus? E como esse cereal era preparado para o consumo? Feito, pessoal, chegamos ao final da série de Sociologia Bíblica. Que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.